Alô você, o nosso podcast de hoje, como vocês estão vendo, é com o prefeito municipal de Caçador, Alencar Mendes. E aqui nós vamos falar de início na política, vocação, obras, gestão, administração e política. Prefeito Alencar, microfone aberto para suas considerações iniciais. Bom dia, Tony. A gente fico muito feliz de ter recebido esse convite. Ficamos sempre à disposição. Eu acho que é um espaço importante, é algo que a gente possa conversar normalmente com, assim, nesse sistema podcast, onde a gente tem talvez até mais tempo para desenvolver as ideias, para poder comentar, poder se expressar de uma maneira mais tranquila. E estamos aqui à disposição para os questionamentos e a gente poder fazer essas considerações. Bom, vocês sabem que aqui a gente procura ser o mais transparente possível. Vocês ouviram aí um bom dia do prefeito. Nós estamos gravando na sexta, 11 de agosto, pela manhã, depois do temporal da madrugada. Então a gravação ocorre na sexta. Hoje, que está sendo veiculado, é quarta-feira. Ok? Prefeito, muita gente em Caçador Região lhe conhece. Mas a internet tem esse diferencial, as redes sociais, que isso aqui vai para o mundo. Claro. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu nascimento, da sua infância, adolescência, formação. O senhor é caçadorense? Sim, caçadorense, nascido aqui. Na verdade, saí daqui para fazer faculdade apenas. Passei toda a minha infância aqui. Meu pai é de Iomerê, aqui próximo, e minha mãe é daqui de Caçador mesmo. Nasci em abril de 74, então 49 anos de idade hoje. Passei uma infância feliz aqui em Caçador, conhecendo, aprendendo e me entendendo como gente nesse momento. Saí, sou dentista formado, fui fazer odontologia em Florianópolis. Isso foi em 1991, né? Eu me formei em janeiro de 96 e voltei para Caçador. Comecei a trabalhei em empresa, trabalhei no SESI e abri meu consultório ainda em julho de 96. Daí iniciou a minha trajetória profissional. Cursos de especialização e tudo mais, até o momento em que em 2010, mais ou menos por aí, começava a existir alguma coisa, até esse momento nenhuma, inclinação à área pública, à área política, digamos assim. E ali em 2010 comecei a me interessar, comecei a me manifestar. Já tinha exercido algumas atividades de classe como presidente da Associação dos Dentistas, alguma coisa desse jeito, mas nunca na atividade pública. E ali em 2010 comecei a ter algum envolvimento, algumas manifestações, algumas colunas em jornal até que eu tinha escrito eventualmente, esporadicamente naquele momento, que me levaram a pensar, quem sabe seja um caminho, quem sabe eu tenha alguma colaboração a fazer. E aí em 2012 eu fui candidato a vereador. Desde o início a minha filiação foi no antigo PFL. Ali, prefeito, 2012. Como é que foi especificamente o convite e aceitar o convite de concorrer a vereador? Na verdade foi o contrário. Foi um manifesto desejo meu de concorrer. Cheguei ao presidente do partido, que no caso é meu sogro, o seu Rui Caramori. Olha, eu acho que seria interessante e tudo mais. A primeira reação foi um balde de água gelada. Não, né, cara? Não, acho que é melhor não. E alguma coisa assim. Mas fui conversando, então beleza, foi desse jeito, foi feita a filiação e a partir daí a estruturação para fazer a campanha. Começa algumas conversas, começa alguns apoios e na verdade você utiliza da tua história, daquilo que você construiu ao longo do tempo, não necessariamente relacionado à política, mas o teu modo de ser, o teu modo de pensar, as coisas em que você acredita, aquelas coisas que você vai defender, e você começa a conversar com as pessoas com esse objetivo de demonstrar essa situação. Então foi o que a gente fez, né, durante aquele período, 2012, onde fizemos todo um envolvimento, tanto na minha questão pessoal, quanto no nosso grupo político. Aquele era um momento onde tinha a eleição. Na verdade, até casualmente, 2 anos antes, tinha acontecido aquela situação com o prefeito Saulo,
onde eu fui, desde a minha infância, talvez, amigo pessoal, né, do Saulo, e algumas situações onde, de verdade, não gostei daquilo que aconteceu, do Saulo ter perdido o mandato. Isso desestimulou um pouco? Isso, na verdade, abriu os olhos para a existência da política, para que, peraí, tem um cara que eu conheço, que é meu amigo, que eu sei das suas intenções, sei do trabalho que está sendo desenvolvido, e de repente toma uma rasteira desse jeito assim. Foi julgado, isso aí, tudo mais, mas de uma maneira que machuca, fica ruim essa situação. Então aquilo ali, na verdade, acende a vontade, peraí, se nós queremos fazer, se nós queremos mudar alguma coisa, se nós não concordamos com algo, gostaríamos que fosse melhor, não adianta ficar reclamando. Tem que participar. Tem que participar. As coisas se mudam de dentro para fora, não tem jeito. Então, e mesmo de dentro não são fáceis de ser mudadas. E por isso que seria o ideal, eu comento algumas vezes, por exemplo, agora na função de prefeito, como seria bom que as pessoas tivessem a oportunidade, um dia, uma semana, de sentar naquela cadeira e perceber realmente que às vezes é muito de dedicação, é muito de uma conquista, é muito de trabalho realmente e muito pouco de vontade, ou que as coisas que acontecem ou deixam de acontecer. É trabalho realmente. Mas então, naquela oportunidade, fui candidato a vereador naquele momento, fui o 5º vereador mais votado de Caçador, foram 985 votos, e que me deu a oportunidade de estar na Câmara a partir de 2013, quando a gente começou a nossa história. Pois é, vamos fazer um pit stop ali naquela questão da Câmara. Quando você assumiu, o que mudou na sua percepção política? Porque você vinha fazendo política de uma forma diferente, sim, sem o exercício de mandato. Uhum. De repente, você assume, evidentemente, que você estudou um pouco como é que o vereador pode ajudar, um pouco de orçamento, visão geral, mas aí você assumiu. Uhum. E aí houve um choque em relação ao que você pensava ou estava tudo mais ou menos dentro daquilo que você imaginava? Mais ou menos dentro daquilo que eu imaginava. Lógico que você tem os embates que não fazem parte do teu dia a dia, então você começa a aprender a lidar com as opiniões diferentes, esse tipo de coisa. A minha preparação ela foi grande realmente, eu fiz um MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades. Então essa situação, o preparo existia, mas a vivência não. E aí eu diria que a Câmara ela foi uma excelente, uma excepcional escola, onde muito foi aplicado, muitos dos conceitos foram aplicados realmente, e aí você começa a ter a vivência. Na vivência, lógico, você tem aquelas coisas onde o teu desejo não necessariamente se torna realidade, mas mesmo assim já estava modulado esse desejo. Era algo que a gente sabia que tinha suas limitações, mas que pôde ser construído através de um debate bem feito. Tive pares muito importantes para esse crescimento, vereadores que foram vereadores junto comigo, com os quais eu aprendi muito, e isso foi facilitando o trabalho em si. Eu diria que foi a atuação na Câmara de Vereadores que me credenciou, e que, aliás, não era o meu desejo. Então, de repente, vou ser candidato a vice-prefeito, o que acabou acontecendo. Porque, do ponto de vista político, não existe candidato a vice, né? Exato. Você não trabalha para ser vice. Não. E os que trabalham para serem vices, atenção, às vezes nem candidatos a vereador são, na prática, porque trabalha para ser candidato a prefeito ou candidato a vereador. Isso. Mas, Alencar, desde que estou em Caçador, há cerca de 16 anos, eu acompanho a política local e, dado a minha vivência regional, acompanho a política regional. E participava, como quando ainda dá tempo, participo das sessões da Câmara. Uhum. E quando você ia à tribuna, alguns adversários políticos, mas não inimigos, diziam assim, porque o Alencar, não sei o quê. E quando comentavam comigo, eu dizia, opa, se o Alencar falou, é melhor vocês prestarem atenção. Então, isso vem do berço, Alencar, o compromisso com a verdade, com a lealdade, com a verdade?
Eu acho que sim. São coisas que a gente traz como conceito, né? A gente tem a formação, nossa bagagem é feita todos os dias, é construída. Você não é obrigado a não trocar de bagagem. Você vai aprendendo. Não é a política que vai mudar a tua percepção de princípios. Exatamente. Então é alguma coisa que você começa a colocar. Afinal, o que eu fui fazer lá? Por que eu estou lá? Então aí eu vou jogar fora tudo aquilo que eu pretendia simplesmente por uma conveniência? Não. Então o que aconteceu foi exatamente isso. Posicionamentos, entendimentos, em algum momento até, e digo mesmo, exageros de minha parte, porque faz parte, você vai aprendendo, teve coisas, era um momento político conturbado, aí começou 2013, 2014, manifestações políticas nacionais e coisas desse jeito assim, aonde em alguns momentos eu tentei, e isso eu reconheço, não foi correto, tentei transportar o debate político nacional para dentro da Câmara, o que não se faz, não precisa, não é o ambiente adequado para isso, para fazer, mas às vezes a gente, na juventude com e 30 e poucos, não é assim. Ocorre, muitas vezes, isso é maléfico para o município. Claro, né? claro. Por exemplo, hoje, trazer essa discussão do presidente Lula com o ex-presidente Bolsonaro para dentro de uma Câmara, isso não vai levar a lugar nenhum. Não resolve nada. Às vezes as cidades precisam participar. Teve em algum momento nas manifestações, especialmente com a presidente Dilma e coisa assim, onde eu participei, onde eu organizei algumas manifestações. Mas eu participei como pessoa, como cidadão, e não como vereador. No ambiente político municipal deve ser tratado das questões municipais, que já dá muito trabalho. E às vezes, lógico que isso não te tira o teu alinhamento. O alinhamento é necessário, benéfico até, mas transportar realmente o debate político da cena nacional para o município, primeiro que não cabe, e segundo que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, percebi isso durante minha atuação como vereador, modulei, aprendi para fazer com que as coisas pudessem ser mais direcionadas e com mais resolutividade. Alencar, você é partícipe daquela ideia de que até a eleição se faz campanha. Tomou posse é gestão. Sim. Ou seja, se na campanha você espalha, porque você se oferece como opção para a população decidir, passou a tomar posse, tem que trazer, tem que convergir, porque o município é que precisa. Em especial no Poder Executivo. Tenho sempre um conceito seguinte, no Poder Legislativo, o vereador eleito, ele representa uma parcela da população que tem suas aspirações, que pensa mais ou menos daquele jeito e que enxerga naquela pessoa um representante. Esse sim, o vereador, o deputado, o Poder Legislativo de uma maneira geral, ele é feito de representatividade popular, é a legítima representatividade da população. O Congresso está uma porcaria. Ele é o retrato da nossa sociedade. Fomos nós que elegemos quem está lá. A população que elegemos quem está lá, e ele é o retrato de como, das camadas, daquilo dos diferentes pensamentos que é feita a nossa sociedade. O Poder Executivo é diferente. O Poder Executivo não é um representante. O prefeito não é um representante da população. Ele pode representar o município, mas ele é um administrador. Ele é um zelador. Ele é um gestor. É aí que você tem a situação onde você deixa de ter direito de ter, no momento da discussão político, partidário e tudo mais, joia. Mas no decorrer da administração, o administrador deixa de ter direito de ter posicionamento ideológico. Não, ele tem que atender a todos, ele tem que pensar em todos. Todos têm o mesmo direito de estar, de usufruir, de aproveitar da estrutura, por exemplo, da cidade. Então é nesse caminho, sim. Um momento de campanha, de se oferecer, de mostrar quem você é e os teus pensamentos e tudo mais, isso é válido. Mas no momento da administração, e em especial no Poder Executivo, há uma questão do direcionamento para a gestão. E aí as ideologias deixa guardadinha no bolso, não esquecidas, mas guardadinha no bolso para a gente poder utilizar no momento certo. Pois é, nós fizemos ali uma mistura, vereador, depois o exercício executivo. Alencar, e como é que surgiu o convite
convite para que você fosse o candidato a vice-prefeito na chapa com o Saulo Esperoto? Essa é sempre as histórias boas, né? Aquela coisa que acontece do bastidor e tudo mais. Em diversos momentos fui questionado, começava a surgir, tinha algumas pessoas que falavam, que viam nessa possibilidade algo, se desenhava o Saulo voltando à cena política de caçador, sendo um potencial candidato, e aí se falava, e o vice? Não, peraí e tal. Jamais tive essa pretensão. Estava assim me preparando inclusive para uma nova eleição para a Câmara de Vereadores. E a reeleição? Iria à reeleição como candidato a vereador. E várias vezes alguns amigos chegavam, e aí? Era a pergunta que não precisava perguntar mais nada, era, e aí? Eu dizia, não, nada, tudo certo, serei candidato a vereador, está tudo resolvido. Como sempre, nos 45 do segundo tempo, começa a ter algumas conversas mais sérias. Em uma reunião, essa foi engraçada, essa é anedótica mesmo. A gente é parte de um grupo político. Não necessariamente a nossa presença em todos esses momentos ela é imprescindível. E o nosso grupo político estava reunido. E eu estava, enquanto vereador, na verdade, enquanto vice-prefeito também, sempre mantive minha atuação profissional. Sou dentista, atendia numa empresa, atendia no meu consultório, depois saí da empresa, permaneci no consultório, sempre fazendo a minha função, trabalhando e podendo levar da minha maneira, pela minha profissão, a satisfação à população através do meu trabalho. Mas nessa reunião em que algumas coisas estavam acontecendo, que eu fui chamado para a reunião, eu disse, gente, tem o paciente para atender, peraí, não posso participar agora. E teve a reunião da mesma forma. Eu estava atendendo, de repente liga lá no consultório e tal, foi um intervalo entre um paciente e outro. Cara, tá resolvido, tá? Aí, lógico, a gente já estava participando da conversa e acabou ficando uma condição onde, numa reunião onde eu nem mesmo estava, eu fiquei sabendo, lógico, participei de todas as outras conversas, mas na batida do martelo mesmo, fiquei sabendo que, de repente, eu era o candidato a vice-prefeito. Tive que me reposicionar. Ficou uma situação onde aquela condição, evidentemente um convite, né, eu poderia ter recusado, mas ficou numa situação onde o nosso grupo político, Saulo, eu e diversas outras pessoas, e as pessoas a quem a gente representa, enxergavam nisso uma condição, opa, que bom, achamos um caminho, alguma coisa assim. E eu fiquei numa posição que, se eu recusasse, eu seria até uma mensagem que eu passaria, opa, não, parece que não faz parte tanto assim desse grupo político. Eu perderia, sinceramente, apoios que eu teria para a candidatura a vereador, se eu não tivesse aceitado realmente isso. Foi legal, a partir daí passei a ter uma conversa e uma convivência ainda maior com o Saulo, comecei a ver e aprender muito com o jeito dele pensar a cidade, tentar buscar as soluções e, em especial, aí na campanha política, começar a aprender desse mundo da campanha política majoritária, que é completamente diferente da campanha política para vereador. A campanha política para vereador, mais ou menos, muito brevemente resumindo, você se apresenta como candidato. A campanha política majoritária, as pessoas te esperam como candidato. Você não precisa mais se apresentar. É muito concentrado, é muito centralizado. E a partir daí você tem algumas facilidades a mais e algumas dificuldades diferentes também. É diferente, é completamente diferente uma coisa da outra. Ok. E na posse, ou antes dela, teve uma conversa com o Saulo das atribuições que você exerceria? Porque, à luz da lei, o vice, ele é quase uma peça decorativa. Na letra morta da lei, é uma expectativa de assumir o cargo para fazer alguma coisa, algumas missões especiais, desde que determinadas pelo prefeito. E a gente viu você diferente, um vice atuante, visitando, conversando, ajudando o Saulo a resolver os principais problemas. É importante que seja comentado desde a campanha. A gente, em momento algum na campanha, foi conversado sobre
como, o que setor, o que quer, coisa assim. Nós estávamos juntos numa campanha. Saulo e Alencar e vambora e tal. Tem até musiquinha que as minhas filhas lembram até hoje das musiquinhas. E aí a gente começa a conviver, a ver que as expectativas, a vivenciar as dificuldades da cidade, mesmo em época de campanha. Aí começa a ter, depois da eleição, vencida a eleição, o momento de transição, de conversas, de ajuste, de montagem de governo, na verdade, onde a gente participou. E teve um envolvimento meio que natural. Tem uma famosa piadinha aí que diz que a principal função do vice-prefeito é trabalhar para derrubar o prefeito. Não foi isso que aconteceu. Mas como você falou, não há uma função específica a não ser que duas pessoas queiram. Que é o prefeito, em primeiro lugar, e o próprio vice-prefeito, que quer assumir alguma responsabilidade, que quer estar junto. Teve até uma conversa, assim, logo depois da eleição, onde teve, Alencar, como é que é? Você gostaria de assumir uma secretaria, por exemplo? Isso pode acontecer. Aí o vice não é que deixa de ser, mas ele assume as funções de vice-prefeito e, por exemplo, de secretário de uma pasta, alguma coisa desse jeito? Bem explicado que não há salário para as duas funções. Não. Tem que fazer uma opção por uma delas. Exatamente. Ou de vice ou de secretário. Não acumula. Não acumula. E aí, nesse caso, você teria essa opção de assumir, por exemplo, na minha formação, a Secretaria de Saúde, por exemplo. E houve essa conversa lá em 2016 ainda, antes de assumir definitivamente. E a minha resposta foi: Saulo, eu quero ser vice-prefeito. Eu quero estar junto da administração. Eu quero participar do processo de decisão. Quero estar por aí. Quero aprender muito também. Isso foi realmente o que aconteceu. E além da tua visão pessoal sobre essa condição, existia ainda a questão profissional ainda. Também era uma questão onde eu mantive durante o período como vice-prefeito os meus atendimentos. Pela manhã, sempre eu contei para os pacientes, isso nem sempre foi verdade. Pela manhã estou sempre no consultório, era o que eu falava para todos. Às vezes não acontecia, tinha reuniões, tinha compromissos e tudo mais, mas sempre, desde 2017, de tarde eu estava na prefeitura. Porque a agenda de prefeito e vice, ela muitas vezes não é uma agenda sobre a qual você tem interferência. Nem domínio. Você vai receber um deputado, um governador, um secretário de Estado, você vai ter que se encaixar na agenda deles. Exato. Quer dizer, a sua foi para o espaço. É por aí. Então a gente foi levando, tentei fazer da melhor forma possível. Eu tenho uma grande gratidão a todos os meus pacientes ao longo desses 20 e tantos anos de profissão. Acho que já passou de 96. Nós estamos aí praticamente em 29. 23. 4, 27. 27, sei lá, mais de 20. Agora demorou para fazer conta, fica uma coisa complicada. Viu? É dentista, não é matemático. É isso aí, está quase chegando em 30, é verdade. Nossa Senhora. Então, as condições, tenho uma grande gratidão a todos esses meus pacientes que me construíram. São pessoas que, através do meu trabalho, eu pude aprender, vivenciar, saber das dores, saber da história de cada pessoa. E isso nos molda, a nossa vivência nos molda, sem dúvida nenhuma. E naquele momento, estava lá e comecei a participar. E foi uma coisa muito natural, não houve propriamente uma conversa, olha, faça isso ou não faça aquilo. Participei desde sempre da administração, tive muita liberdade, tenho muita gratidão ao Saulo também por ter tido esse entendimento que poderia não ter. Opa, peraí, viu? Tá, deixa ele passeando por aí, deixa... Lá no banquinho. Isso aí, alguma coisa assim. Em momento algum houve alguma coisa desse jeito. Tive muita conversa, muita participação com todas as secretarias, no envolvimento, no aprendizado, no saber as dificuldades, no lidar com o orçamento público, que por mais que a Câmara tenha sido uma escola, eu falei isso, a vice-prefeitura foi uma universidade de pós-graduação aí nesse caso, que você começa a vivenciar mais de dentro realmente as coisas e em especial as dificuldades, em especial aquilo que deixa de ser vontade e passa a ser trabalho, passa a ser esforço, dedicação, escolha. Para fazer uma coisa, normalmente você tem que deixar de fazer outra, e aí as coisas começam a se encaixar como um todo. Então tivemos
um primeiro mandato aí, como Saulo e Alencar, eu como vice-prefeito, onde as coisas aconteceram, a resposta ao trabalho existiu e o entendimento da população de que, peraí, acho que está legal, seria uma coisa que a gente gostaria de continuar. Dessa forma, a recandidatura a vice, a repetição da chapa, aconteceu de forma natural. Mas não teve nem conversa. Foi uma coisa que, opa, vamos embora e, enfim, nem da parte do Saulo, nem da minha parte houve qualquer pensamento diferente disso. E das lideranças do grupo? O grupo também entendia dessa forma ali, por mais que sempre tem algumas coisas pré-campanha. Olha, pois é. E mais postulantes aparecem sim, também, sim, né? Sim, né? Em especial nessa questão de vice. Aí começa a ter alguns partidos que tentam, e é legítimo isso, tentam se inserir no processo. E aí, como cabem apenas dois nesse carrinho aí, um tem que sair. E aí houve, sim, algumas situações desse jeito, mas o nosso grupo político sempre entendeu pela continuidade. E até porque, desde essa época, eu até brincava, o Saulo sempre me falou, não sei se você é candidato. Eu dizia para ele, eu sei, você também me dizia que não sabia se ia ser candidato à reeleição. Eu quero dizer, não sei se eu serei candidato a deputado. Sempre foi. Isso não saiu definido lá atrás? Explícito não, nunca foi falado. Sabia-se que podia ocorrer. Mas tinha essa expectativa, na verdade. É uma história, eu vejo que o Saulo tem construído isso ao longo do tempo, e era uma tendência natural, isso que aconteceria e que acabou acontecendo realmente. E aí, Alencar, como é que foi essa situação? Como é que chegou para você assim a decisão do Saulo? Olha, vou renunciar, vou concorrer a deputado, você vai assumir aí. Como é que foi essa conversa? Também, praticamente implícita. Já vinha se conversando, já vinha se percebendo as alternativas e os posicionamentos que levariam a isso. Então era uma coisa natural. Não vou dizer desde a primeira eleição, mas especialmente na segunda já se tinha essa, se não expectativa, não vou chamar de expectativa, mas de uma quase certeza de que isso viria a acontecer. E foi natural, foi uma coisa simplesmente que foi acontecendo e na verdade todo o grupo, ninguém foi surpreendido. Ninguém foi surpreendido pela decisão. Ninguém, eu digo, do grupo político, dos servidores públicos municipais e eu diria do cidadão caçadorense, ninguém tomou por surpresa o fato do Saulo ter saído para ser candidato a deputado estadual. Tomou por surpresa, sim, o resultado, que a gente esperava realmente que tivesse tido sucesso, que tivesse sido eleito como deputado. Sentimos falta, eu sinto falta realmente da falta de representatividade que a gente tem aqui na nossa região. Em Florianópolis está sendo muito diferente do que o que a gente estava por 40 anos acostumado aqui em Caçador. Temos em compensação aquilo que nunca tivemos, a representatividade federal, mas está fazendo falta e eu acho que a gente tem que botar um pouquinho mais a mão na consciência para um próximo pleito, não estou nem falando de nomes, mas de que a gente tenha como Caçador, como nossa região, representantes, realmente é extremamente importante. Quando você não é lembrado, e o melhor jeito de ser lembrado é quando tem alguém para dizer, viu, estamos aqui, fica muito mais difícil quando você não é lembrado dessa forma. Mas então foi natural o processo ali, e aí chegou o momento, durante o segundo mandato. E aí mudou de novo, porque uma coisa é ser vice. Completamente. Você pode ficar com um pouco dos seus compromissos pessoais e profissionais e dar uma acertada de agenda sendo vice. Isso. Mas agora é perfeito, daí mudou de novo. Aí acabou, aí não tem. Eu lembro que eu fui, e isso já vinha acontecendo durante o ano de 2022. Isso foi acontecendo dali janeiro, fevereiro, então começando, por exemplo, os pacientes. Fui terminando alguns casos, fui encaminhando alguns outros casos e eu brinco até hoje. No caso de 5 pacientes, peço desculpas a eles agora aqui, 5 pacientes eu falei para eles, olha, é um detalhezinho que falta, é alguma coisinha assim que vai, não se preocupe, nós vamos dar jeito, mesmo assumindo ali, vamos se combinar, um fim de semana ou alguma coisa assim, e eu vou terminar o teu caso, tá? 5. Sabe quantos eu tenho para terminar hoje?
5. Então, não deu mais, não aconteceu aquilo lá, porque aí a vida muda eu costumo dizer, e há muito tempo eu costumo dizer, que prefeito não é prefeito das 8 da manhã às 6 da tarde. É a noite toda, é ao final de semana, sábado, domingo, feriado. E como eu moro perto da sua residência, muitas vezes eu acompanho ali, é aquela saidinha assim, quase uma fugidinha com a esposa e quando as filhas, quando estão aqui para um almoço, para um jantar, mas a maioria é compromisso político. Eu nem chamaria de compromisso político, compromisso público. É algo que você tem as necessidades. Que nem eu falei, você é representante do município. São diversas atuações, e não só para fazer um bonito, só para estar lá, para aparecer na foto, mas decisões, o problema para resolver, as coisas que tem que acontecer. Temos uma equipe valorosíssima. Perceba aqui, Tony, existia alguma expectativa. Pronto, o Alencar vai assumir, vai dar um pé na bunda de todo mundo. Vai mudar o secretariado mudar todo mundo e tal. Eu tenho a confiança nessa equipe. A gente tem, evidentemente, a equipe ela é inicialmente montada por acordos e compromissos políticos. Pessoas do grupo político. Que se estabeleceram lá na eleição em 2020, válidos até 31 de dezembro de 2024. Então não é essa mudança que de repente muda tudo. Mas também aprendi que o que é necessário para uma pessoa ser secretário, para ter um cargo comissionado desse jeito assim e tal, o desempenho político, é o alinhamento partidário, é a competência profissional. A primeira característica de uma pessoa que tem esse cargo, e já chama assim, cargo de confiança, gozar da confiança do prefeito, do administrador. E então essas pessoas que estão nesses cargos gozam da minha confiança, sim, e aí a gente pode continuar. Mínimas mudanças que a gente fez, muda para lá, muda para cá, mas pouca coisa, principalmente porque a gente fez uma situação de continuidade. E é isso que vem acontecendo a partir de agora, e a gente vai aos pouquinhos implantando. Vou dizer que tem inteiramente o jeito que eu gostaria, talvez não tenha e talvez nunca tenha. Porque uma coisa é o ideal, outra coisa é aquilo que é a realidade do que você tem. Mas são situações onde a gente pode ir aos poucos implantando uma nova filosofia, um jeito diferente, não vou dizer melhor ou pior, mas diferente sem dúvida nenhuma, onde a gente começa a colocar algumas outras questões, algumas priorizações que a gente faz, diferente até mesmo daquilo que eu mesmo participava como vice-prefeito. Então as coisas vêm acontecendo, passamos por um início deste ano, 2023, com mudança de governo federal, com mudança de governo estadual, uma natural travamento da liberação de recursos que acontece em inícios de governo, algumas dificuldades que a gente passou aqui na entrega de obras e de necessidades que a gente estava fazendo, liberações que estavam demorando para acontecer. Quando destrava, parece que destrava tudo junto. E é o momento que a gente está vivendo agora, onde a gente percebe que algumas entregas voltam a acontecer, e esse tem sido realmente o nosso ritmo. Tem uma coisa que eu acho que define muito bem aquilo que a gente entende e quais são os nossos objetivos. A cidade, e é nossa função, transformar ela dessa forma, ela tem que proporcionar que as pessoas se encontrem. Tem que proporcionar que as pessoas conversem, interajam. Por isso que a área de lazer, estou pensando no cara jogar bola, também. Mas saúde, lazer, distração, mas é a convivência, é a construção de comunidade. É isso que a gente acredita. Por isso que desde Parque Central, a extensão de Parque Linear, e a pracinha no Rancho Fundo, e diversas outras intervenções, elas são feitas não com o sentido de pintar e deixar bonito, a florzinha para ficar linda. Aliás, Camilo, parabéns. Camilo e toda a sua equipe. Mas a fazer com que as pessoas tenham orgulho, queiram se adonar desses espaços e com isso possa fazer a convivência, possa fazer a construção. Quando você convive, você pode discordar, mas você respeita. E aí você vai passar a entender o lado do outro. E aí você começa a construir uma coletividade. Por isso que a gente chama da
comunidade caçadorense, que é o que a gente quer construir através da cidade. Tem muita outra coisa. Tem o desenvolvimento econômico, tem que abrir a empresa, tem que ter a oportunidade, tem que o trânsito fluir, tem que a saúde funcionar, a educação tem que ter essa opção, mas em especial as pessoas têm que se conectar. E é isso que é nesse sentido que a gente trabalha. Alencar, daqui a 10, 15, 20, 25 anos, vovô Alencar ao olhar para trás para 2023, como será que você vai ver o mandato ou os mandatos que você exerceu? O atual mandato, por exemplo, é uma continuidade do Saulo ou você deseja deixar imprimir uma marca da sua gestão? Sem dúvida nenhuma, não por vaidade. Não porque, isso aqui fui eu que fiz, ou alguma coisa desse... Deixa uma placa. Isso sinceramente não me interessa. Mas por ver que aqueles conceitos e aquelas ideias que a gente tem, e que mudam ao longo do tempo, mas que aquele conceito que naquele momento a gente tinha, pôde trazer algum resultado. Então, sim, não estamos lá para ocupar espaço, não estamos lá para fazer simplesmente, estamos aí, queremos só dar continuidade, terminar o que foi começado ou alguma coisa desse jeito. Não, tem muita coisa para a gente fazer, justamente nesse sentido do desejo que a gente tem da nossa cidade, daquilo que a gente enxerga que tem um resultado imediato, tem um resultado a médio prazo e a longo prazo, mas teve uma semente que foi plantada para construir aquilo. Sinceramente, nunca parei para pensar como é que eu vou enxergar. Tomara que eu enxergue com satisfação. Eu tenho certeza que, olhando para trás, eu vou olhar e vou dizer, podia ter acontecido um pouquinho mais, podia ter sido feito melhor. Mas, afinal, a vida é assim, você não faz tudo aquilo que quer, você aprende ao longo do tempo. São situações onde, tenho certeza, ninguém levanta todo dia de manhã e diz, o que eu vou errar hoje? É o contrário, tentando buscar e tentando acertar sempre, e nem sempre consegue. Mas eu acredito que a gente tem tido, desde 1º de abril de 2022, e vou falar só desse período, mas eu me considero também partícipe desde 2017 dessa condição. Mas é diferente, como você falou. Agora a responsabilidade é minha, compartilhada com todos, mas inicialmente minha, e eu tenho percebido que a gente tem algumas conquistas nesse caso. Dificuldades enormes, problemas para ser resolvidos que não tinham antes, sim, novos aparecem todos os dias e que a gente vai tentando, mas não é na base do apagar incêndio que a gente vai ter resultado. Apagar incêndio é consequência, é necessidade que você tem, mas é pensar no macro, pensar naquelas coisas realmente importantes que nem eu falei, esse destravamento que está acontecendo a partir de agora, isso não é proposital, não é que está esperando chegar a eleição para aparecer, para alguma coisa assim, é que demora realmente para as coisas acontecer, vão começar a dar resultados agora para cidades sensíveis e que pode realmente preparar um caminho para aquela caçador que a gente quer enxergar daqui a pouco. A gente tem um mote, caçador rumo aos 100 anos, uma coisa assim, porque a gente acredita nisso. São 11 anos que faltam para caçador chegar aos 100 anos. Já passou da hora, já estamos nessa, fazendo com que os planejamentos a gente envolva até lá. E tem métrica, tem medidas para isso, para acontecer. Nem fomos nós que inventamos. A ONU definiu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e que a gente aplica. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são diversos tópicos, pontos, índices que se busca alcançar. Nenhum deles fácil. De erradicação da fome, de desenvolvimento industrial, de proteção do meio ambiente, 17 macro-objetivos e que são divididos em 100 índices. Uma vez isso aí só se considerava em relação a países. Nós temos no Brasil isso aí dividido por município. Como está cada um dos 5.570 municípios do Brasil em relação a esses objetivos? Lembremos que estamos num país do terceiro mundo. Todos eles estão ruins. Tá tudo complicado ali o negócio. Nessa nota 0 a 100, vamos chamar assim, 0 a 100, caçador hoje está numa nota, acho que é 45, 46. Tá ruim. O melhor município do Brasil, mais bem desenvolvido sustentavelmente, tem uma nota 63, eu acho. Todos nós estamos no terceiro mundo, não tem jeito. Se pensar do 0 a 100, o melhor nosso está com 6 e alguma coisa. É
É pesado, mas é um município que encontrou o seu caminho, que está melhor do que nós. É o nosso espelho. Vamos embora, vamos para cima, vamos trabalhar. Todos eles são difíceis. Por exemplo, tratamento de esgoto e tudo mais. Não se faz do dia para a noite, não se faz por vontade, se faz por investimento, se faz por uma coisa lá atrás, que foi agora o contrato que a gente tem com a BRK, que está passando agora por revisão ordinária desse contrato para ver as metas estão sendo cumpridas, não estão. É complexo a situação, mas a gente vai chegar nesse salto evolutivo, e aí se junta o nosso 100 anos com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os ODS da ONU, eles são misturados, confundidos com a chamada Agenda 2030, para que esses objetivos sejam atingidos, sejam alcançados em 2030. Essa é a previsão, esse é o desejo, esse é o trabalho. Junta, muito próximo, com o nosso 2034, quando alcançaremos os 100 anos. Então a gente estabeleceu isso. É através dessas métricas que a gente quer ter o salto evolutivo, que a gente chegue em 2034, quando fizermos 100 anos, numa situação melhor do que a gente está hoje com 45. Então não é só desejo, é medida. É algo que a gente sabe aonde está, sabe aonde a gente tem que evoluir. Tudo é difícil, tudo é complicado, é uma montanha para subir ali, mas a gente sabe o que tem que ser feito para que a gente alcance. Então é por aí que a gente trabalha. Alencar, eu tenho que te fazer duas perguntas. A primeira é a pergunta de $1 milhão. Você pode acreditar que tem gente assistindo até agora, Só esperando a resposta para essa pergunta. Você é candidato à reeleição? Sabe que todo prefeito, sempre tem, essa aí tem que criar um suspense, né, para responder. Todo prefeito, potencial candidato à reeleição, quando ele pode ser candidato à reeleição, não responde. Olha, vamos ver, vamos consultar os partidos, vamos ver como é que vai ser e tudo mais e tal. A minha condição é diferente, Tony. Eu tendo assumido há um ano e pouco atrás, eu vou dizer para você com certeza que não deu e não vai dar tempo para fazer tudo aquilo que a gente imagina, sonha, almeja e trabalha nesse período até o final de 2024. De 2 anos e 6 meses. Não adianta, não vai alcançar isso aí. Então é uma tendência natural. Eu não sei agora em termos de legislação eleitoral se eu tenho liberdade de dizer sim, serei e tal, mas é uma coisa que eu diria que é natural, não tem como não sê-lo, e no momento adequado, onde legalmente tenha essa possibilidade, aí a gente vai com tudo, afirmar com todas as letras, mas exclusivamente por isso. Então, em linhas tortas eu estou dizendo aqui assim, claro que sim, é uma coisa que é natural, que tem esse desejo, que dizem que, essa também tem algumas frases que a gente vai aprendendo, para ser prefeito, a última coisa que importa é você querer. Você tem que querer também, mas na verdade é os outros que têm que querer que você seja, né? É uma convergência dentro de um grupo. Exato. Que nem sempre é só de caçador. Às vezes Não. é um grupo que envolve Estado e lideranças até que estão fora do Estado. Sem dúvida. Então tem isso também para ser, e essa convergência tem acontecido e é uma tendência natural. Então sim, o nosso grupo político em primeiro lugar terá candidato, nós acreditamos num modelo e é este modelo que a gente vai defender nesse processo, e que nesse momento o rosto deste modelo é o meu. Que estou na prefeitura, e há uma tendência muito grande, natural, diria que praticamente certa, de que continue sendo esse rosto que vai ir como alternativa para que as pessoas possam enxergar, escolher, comparar com outras possibilidades. Democracia, a beleza e a agrura da democracia é essa, que as pessoas tenham o direito de escolher, que possam verificar. Eu acho que é por aí. Tudo deu certo? Duvido, mas que a gente tenha uma alternativa que possa ser pesada e que, na verdade, é conhecida. Peraí, é desse jeito que assim, é essa alternativa que a gente vai apresentar para as pessoas. A segunda pergunta de $1 milhão. O senhor vai para o PL? Aí, ó, de cara, o negócio aí. Tem uma conversa há bastante tempo já, na verdade, pessoal, com o nosso governador, Jorginho Melo, que talvez há 4, 5 anos faz essa pergunta para mim. Tem convites dele e teve até uma situação anedótica aí. Teve uma vez que eu fui visitá-lo lá, ainda como senador, lá em Brasília. Entrei no gabinete e ele disse: esse aqui tá me enrolando.
Eu disse, senador, não chamava ele de governador, evidentemente, nesse momento. Senador, eu não estou enrolando, é que eu disse não, o senhor não queria ouvir, então daí o senhor disse que estou enrolando. Mas já teve convites, já teve recusas de minha parte. Eu construí uma história, que eu falei lá no começo, me filiei no PFL, que depois virou Democratas, que depois teve a união com o PSL, que virou União Brasil, mas sempre foi o mesmo partido. E tem uma história construída nesse partido, em especial local, em especial em Caçador, mas também com algumas atuações em nível estadual. Faço parte da executiva do União Brasil, executiva estadual, por exemplo, do União Brasil, no momento. E isso é uma história que você tem carinho, você cria laços, você cria história realmente nesse caso aí, e é uma condição onde isso sempre pesou bastante para a gente fazer essas escolhas. Nesse momento, nós temos uma questão onde, que nem eu falei, você deixa de ter alguns direitos, por exemplo, ideológicos, alguma coisa assim, você não vai virar a casaca, não é isso. Mas você tem que começar a pensar o que é mais interessante para a cidade. Eu sou o representante da cidade. Será que um alinhamento político com o governo do estado não é benéfico para Caçador? Não vou dizer de qualquer conchavo ou coisa assim, mas um alinhamento, estar próximo, conversar a mesma língua, saber que eu posso contar com lá da mesma forma que ele pode contar com aqui, desse jeito muito claro, muito transparente. Então, sim, houve novamente o convite. Esse convite dessa vez ele está mais sério, ele está muito bem encaminhado. Já fizemos conversas com as lideranças locais do PL aqui em Caçador. Já fizemos, evidentemente, a conversa com o nosso grupo político, com o meu partido e com os partidos que fazem parte da nossa coligação, da nossa base de apoio, das pessoas que pensam mais ou menos do jeito que a gente pensa. E tem uma convergência nesse sentido de dizer, acho que o caminho é esse. Acho que isso pode ser benéfico, isso pode trazer benefícios para a cidade, em primeiro lugar, para esse entendimento como grupo político, que a gente possa crescer dessa forma, sem perder, eu estou querendo agregar, fazer com que amplie essa base. Sem perder nada, e sim somar. Exatamente, não é uma troca, não é estava aqui, virei as costas para cá, daqui e vou virar para o outro lado. Não, é ampliar realmente essa representatividade, e agora a gente vem construindo para que exatamente essas características possam ser asseguradas. Gente, de que forma Caçador, olha a importância de Caçador. Caçador é a 17ª população do estado de Santa Catarina, é a 14ª economia, o 6º maior exportador. Liderança regional no nosso Vale do Contestado, aqui uma região onde sempre foi, historicamente, teve dificuldades. Graças à força do empreendedorismo que a gente tem aqui na nossa cidade, pessoas que, a despeito de todas as adversidades, conseguiram dar a volta, conseguiram vencer, conseguiram trazer desenvolvimento para cá, e todos nós somos beneficiados por isso. Tem uma pujança e uma liderança regional que precisa ser ouvida, vista, lembrada, participar. Então, o que está sendo construído agora, e por isso que eu demoro tanto para responder essa pergunta, você vai para PL, o que está sendo construído agora é que essa provável ida possa trazer benefícios regionais, possa dizer, estamos sendo lembrados, de que forma Caçador pode participar, colaborar, contribuir com o governo do estado de Santa Catarina. De que forma a gente pode estar disponível para isso? Eu não estou fazendo leilão de cargo, não é isso, não é, mas é que a gente possa fazer parte de uma estrutura que seja ouvida, que as demandas locais e regionais que a gente representa, nós temos diversos municípios no nosso entorno que se um não for bem, todos não irão. Então, nós precisamos disso, mas inevitavelmente, pelas estruturas que Caçador tem, gravitam em torno de Caçador. Isso não é ruim, isso não é demérito para ninguém. É que Caçador é um polo regional. Isso, e nós vamos nos assumir como polo regional, fazendo cada vez mais quando a gente tiver representatividade empresarial,
política, de lideranças, de empresas, de desenvolvimento econômico e tudo mais, que aí sim a gente vai vestir mesmo essa carapuça de líder de polo regional. E é isso que a gente está buscando construir, e por isso que agora está na fase dos ajustes finais para que isso possa ser efetivamente anunciado. De uma maneira onde, em primeiro lugar, localmente, que a gente construa algo que nós tenhamos ampliação e não substituição, que a gente possa construir sem perder, possa a gente fazer com que ninguém se sinta traído. Eu falei no começo da nossa conversa que assim, me filiei no PFL, que o presidente do partido casualmente é meu sogro. A primeira pessoa, evidentemente, que eu vou conversar. E tem já essa conversa de uma maneira onde a gente consegue agregar, fazer com que isso expanda, e aí sim a gente possa ter uma maior representatividade. E além disso, essa convergência regional e estadual, de uma maneira que isto não pode acontecer simplesmente por conveniência política, por conveniência partidária ou eleitoral. Isso tem que se traduzir numa representatividade local, em algo que possa realmente trazer frutos para a nossa cidade. Independente de nome de partido, ideologia, bandeira, coisa assim, nós queremos estar juntos, ser parceiros, ajudar a resolver os problemas, ajudar a contribuir dessa maneira ali, e aí a gente poder fazer realmente parte de um todo que possa ser entendido como governo do Estado, mas com representatividade local. Então, sim, está muito bem encaminhado. Prefeito Alencar, tem outras duas questões que envolvem de forma mais direta essa sua decisão e que provavelmente vá para o PL. Uhum. A primeira delas que, historicamente, embora se o senhor não fizer força política para levar mais gente, é muito natural que várias lideranças que o seguem há tempo sigam o mesmo caminho. Uhum. O senhor não teme que isso desintegre a sua base? Por isso foi construído isso aí a muitas mãos. Por isso todas as lideranças participaram. Não tenho essa preocupação. Vejo da mesma forma que você. Há um movimento natural. O União Brasil sentiria isso agora nessa candidatura, assim como o PSDB sentiu nas últimas, onde o Saulo era o candidato e foi inflado o PSDB por isso aí. Isso é natural. Vamos traduzir. O pessoal correu lá para o PSDB para fortalecer para ser candidato, porque lá estava o Saulo. Isso, ponto. Então isso no União Brasil aconteceria agora também, naturalmente aconteceria. Se eu mudando de partido, evidentemente tende a acontecer talvez até com mais facilidade, pela mudança minha, e aí, vem um grupo e alguma coisa desse jeito assim. Da mesma forma, isso cria uma onda, da mesma forma tem o refluxo da onda, onde as pessoas começam a ver, peraí, quem serão os candidatos? Será que eu tenho espaço aqui e tal? E tem um retorno natural dessas coisas acontecer, normal de acontecer. A única coisa que a gente fez e que imaginou e que combinou, em primeiro lugar, não haverá nenhuma coisa de forçar alguém para ir, e não haverá nenhum impedimento também de alguém não, você tem que ficar, que não pode ir, alguma coisa. E não tem vaga, vai tirar a vaga de alguém. Não tem problema. O que nós temos que pensar é como grupo, realmente. Nós vivemos um pluripartidarismo no Brasil imbecil. Não dá tanto partido assim, não tem como acontecer esse tipo de coisa. Eu já perdi as contas. Passou de 30 faz tempo, né? Então é uma coisa que não tem como. Por isso que aí é que tá. Me dá a lista de quais são os partidos políticos do Brasil. Você dá risada uma coisa dessa. São atitudes que a classe política como um todo faz que ajuda a desmoralizar junto à população. Então vamos dar um exemplo aqui, assim, vamos pelo menos conversar. Agora, o jogo é esse. As regras do jogo postas são essas e você joga com as regras do jogo. Eu ouvi falar, estava vendo na internet agora, hoje é sexta-feira, tá? Ontem à noite, quinta-feira, teve o jogo do Flamengo, uma coisa assim, diz que jogou com a regra do jogo embaixo do braço e tomou 3-1 aí, então aí também não dá. Mas você tem que usar as regras da maneira que seja melhor para você. E no sistema que a gente vive, onde a gente tem essa proliferação de partidos, e por isso tem uma limitação de candidaturas para cada um desses partidos, não adianta você ter, então vamos colocar
todas as grandes lideranças num único partido, por exemplo, a candidatura a vereador, e todas as grandes lideranças ali, porque não cabe todo mundo do mesmo partido, não vai entrar, vai ficar várias dessas lideranças de fora, então vamos pensar como grupo, vamos poder fazer aqui assim, fazer um desenho de uma maneira, e esse é o meu papel, como aglutinador de todos esses partidos, para que a gente faça isso. Então isso vem sendo trabalhado, é normal, natural e benéfico que inclusive exista e possa se manifestar pensamentos contrários, a tal da oposição, normalmente nos alerta, nos abre os olhos, nos puxa a orelha realmente. No caso aqui, oposição interna. Não, eu estou falando até da externa. Até da externa Mas eles é natural que vão achar algum defeito. Normal. A única coisa que eu digo é que isso seria bom, seria muito salutar se o mundo fosse assim, que a gente lembre dia após dia, todo mundo. Olha, ninguém acorda querendo errar e a imensa maioria acorda, na verdade, com as melhores intenções. Então, alguma coisa de apontar um defeito é normal, é natural. Agressão pessoal dói. Agressão pessoal é chata, aquele negócio de fica ruim. Então um dia o mundo vai chegar nesse ponto assim. Mas sim, tem as questões internas que tem que ser trabalhadas, tem essa natural oposição que existe, e é bom que exista realmente, mas a gente vai apresentar uma opção, uma alternativa para as pessoas, de uma maneira que possa ser construída, de dizer, o nosso jeito de agir, de pensar, de ser, é assim. Temos essas figuras, que aliás a eleição municipal ela é muito baseada, muito mais do que ideológico, muito mais do que posicionamento, assim, é história e em pessoas que se faz. E aí a gente poder apresentar essa história e essas pessoas como uma alternativa para as pessoas. Bom, uma das últimas questões, prefeito, e eu já havia adiantado, o União Brasil parece que fez uma reunião estadual há cerca de uns 10 dias. O Jean Loureiro foi quem deu essa informação na imprensa da capital, de que a União Brasil não apoiaria candidatos a prefeito que deixaram o partido. Como é que o senhor analisa essa situação, no seu caso aqui em Caçador? Primeiro que não é história, eu recebi o documento, foi segunda-feira, dia 31 de julho, que teve a reunião da Executiva Estadual, não participei, faço parte da Executiva Estadual, não participei porque estava em Brasília nesse dia, e sim, tem um documento oriundo dessa reunião dizendo exatamente isso, que fica proibido e tal. Eu acho uma atitude muito ruim, né, esse tipo de coisa. Neste momento, o presidente estadual da União Brasil é o deputado Fábio Xoxê. O Jean Loureiro, que era o presidente, se licenciou, ele está fazendo um curso, inclusive longe, na Austrália está fazendo esse curso. Vai ficar 3 meses lá. Não liguei para ele ainda depois disso. Eu ia falar com ele no dia que ele estava embarcando, exatamente para tratar desses assuntos. De uma maneira que a gente pudesse construir, de uma maneira que fosse que ninguém saísse machucado, né? A verdade é essa. Isso, primeiro, sim, me surpreendeu, sim, não gostei dessa condição, e sim me coloca em posições um pouco difíceis nesse caso, onde o que eu mais gostaria é fazer com que a gente construísse uma coisa onde a gente pudesse ter realmente toda essa estrutura e pensar em tudo isso que a gente falou, na representatividade, nas possibilidades e aquilo que é benéfico para Caçador, para a região. Se realmente isso se confirmar ao longo do tempo, é uma tendência natural. Eu indo para o PL, todas as lideranças do União Brasil também acabar deixando o União Brasil para se reposicionar nesse jogo, porque essas lideranças acreditam, confiam e estão junto no projeto do grupo. Então, se fica uma proibição estadual de que estejam junto no projeto, desculpa, amigo, mas não é esse o meu lugar. Então, é ruim, é uma atitude prejudicial para nós, para o partido, algo que realmente não demonstra aquilo que foi a história do PFL, do DEM, do União Brasil.
aquilo que foi ao longo do tempo de uma abertura da democracia, de algo que tivesse liberdade. A gente briga tanto, e é uma bandeira realmente daquilo que a gente acredita, liberalismo econômico, liberalismo de ideias, essa liberdade a todos. Uma imposição desse jeito ficou muito ruim, não diz, não fala a mesma língua do que fala toda a nossa história. Quero crer que em seguida a esta determinação, como a gente fala lá na minha terra, com o caminhão de melancias andando e algumas freadas e curvas em que as melancias vão se ajeitando, talvez venha uma outra resolução dizendo que essa proibição vai ser analisada caso a caso. Mais ou menos por aí. Mas, prefeito, eu queria deixar aí o microfone aberto para suas considerações finais. Nós falamos sobre quase tudo, mas fica aí aberto para o senhor. Tony, muito obrigado pela oportunidade de assuntos que normalmente a gente não fala, inclusive. Tem a questão do problema que aconteceu ontem, a chuva que caiu, a obra que está acontecendo. Normalmente são esses os assuntos que a gente aborda. Pude falar aqui de diversos outros aspectos. Muito obrigado pela oportunidade. Desejo muito sucesso para você aqui nesse novo formato aqui que a gente está podendo colocar nossas ideias, nossas expressões e, na verdade, nos apresentar. Dizer um pouquinho mais daquilo que a gente é, que nem você falou, muitas pessoas nos conhecem. Na verdade, é aquele negócio, não dá para ir no mercado sem passar uma meia hora lá. Tem uma coisa que é bom isso é fantástico, sinceramente. Isso é uma coisa que eu percebi que mudou na minha vida desde 2016, onde não existe mais o anonimato aqui em Caçador. É uma situação onde sempre tem alguém conhecido, tem alguém que quer falar alguma coisa, tem alguém que não teve aquela oportunidade. Não adianta, a vida nos isola e às vezes não é encastelar, mas é alguma coisa que fica talvez mais difícil de ter o acesso, e as pessoas utilizam das oportunidades que tem para levar, para conversar, para bater um papo mesmo. E que bom, isso é gostoso realmente. Mas ao mesmo tempo a gente poder se apresentar para o mundo, que nem você falou, dessa maneira de pensar, desse jeito das coisas que nos constroem, que nos faz ser quem a gente e ao mesmo tempo oferecer isso como uma alternativa, como algo que está trabalhando, não estou nem falando em eleição, mas que neste momento está trabalhando pela cidade para colocar esses ideais de construir uma cidade que permita, que incentive as pessoas a conviver. E a convivência não é só para dar risada. Na convivência você se expõe, escuta o outro e constrói uma consciência coletiva, constrói um pensamento coletivo. Esse é o mundo ideal. Lógico que tem muita outra coisa. Ao mesmo tempo que eu tenho a praça que faz essa convivência, eu tenho que cuidar da segurança para que o malaco não apareça nessa praça, porque isso eu não quero convivência mesmo. Sinceramente. Não é, ele não vai trazer benefício para ninguém. Então esse a gente tem que tirar desse convívio, fazer as ações. E na verdade, a partir do incentivo à mudança do seu comportamento, ele vai ser muito bem-vindo, mas com a mudança do comportamento. E esses são os nossos ideais, isso é a nossa história, isso é o que a gente se entende como pessoa, e é isso que eu tive a oportunidade aqui, graças a você, muito obrigado, de ter a oportunidade de contar e demonstrar isso para as pessoas. Obrigado, prefeito Alencar Mendes. As pessoas às vezes perguntam o nome do podcast. Podcast All News. No YouTube, @podcast All News. Mas eu estou registrando lá também, a partir da semana, o podcast do Tony, porque ficou popular esse podcast do Tony. O que é o All News? O podcast do Tony. Então nós estamos acertando isso também. Aproveitar a oportunidade para agradecer amigo de Caçador de toda a região pela audiência, que graças a Deus se mantém e sobe. Importante dizer que de forma orgânica, sem tráfego pago. E isso é importante porque não é o sucesso do Tony, é o sucesso de um veículo de comunicação para congregar a sociedade regional, porque aqui passaram políticos, o comandante da Polícia Militar falou na semana passada. Estamos pleiteando aí líderes religiosos, pessoas de toda a região, e isso é importante para Caçador e para toda a região. Abraço a todos e até a próxima quarta com mais uma entrevista no All News, o podcast do Tony. Abraço, gente, até lá.
Música